Muito bem, seja bem-vindo. Você está no canal Letra de Letra, Carlos Henrique Carneiro, de literatura, história da arte, produção de texto. E hoje uma dica de leitura muito interessante, que é Lucy Collin, poetisa paranaense, e seu A Palavra Algo. É uma obra do século XXI desta Lucy Collin, já conhecida no meio literário por outras publicações. E é uma poesia que valoriza a textura das palavras, o verso curto, geralmente branco, e num ritmo que procura o de dentro das pessoas. Há um ritmo e o uso da primeira pessoa que torna esse pacote todo lírico. O que há nele? 47 poemas, com um tanto de metalinguagem quando o texto fala do próprio texto, uma necessidade de olhar para dentro e, em torno de si, um certo caos. É dessa forma, mais ou menos, que observamos a obra A Palavra Algo, de Lucy Collin. O primeiro texto que abre o livro chama-se Deveras. O poeta finge, e enquanto isso cigarras estouram, pontes caem, azaleias claudicam, édipos ressonam, vacinas vencem. A bolsa quebra e o poeta finge. E enquanto isso vagalhões explodem, o pão adoece, astros desviam-se, manadas inteiras se perdem, a noite range, o vento derruba ninhos e o poeta finge. E enquanto isso vozes racham, veias entopem, galeões afundam, medeias abatem crias, turvam-se as corredeiras, o sapato aperta e o poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Veja interessante essa intertextualidade com autopsicografia. Fernando Pessoa, lembra-se? O poeta é um fingidor, finge tão completamente. Esse é um texto que lista eventos caóticos, trágicos, morte, desapego, explosões. Enfim, enquanto tudo isso acontece, o poeta finge. Para um leitor apressado, poderia ser uma crítica ao caráter supostamente alienante da criação literária, mas lendo a obra toda, é disso que se alimenta aquele que se propõe a analisar a coisa, vamos perceber que não há esse tipo de intuito ao longo dos poemas, ou seja, colocar no limbo a literatura que aliena, ou uma literatura que aliena, mas sim insistir na obra de arte mesmo com o caos, insistir na produção artística mesmo dentro do turbilhão, dentro do furacão. Gosto do poema por conta disso, uma enumeração de fatos terríveis com essa repetição, um refrão pode ser, né? O poeta finge, ele insiste, tá? E nessa história de citar Fernando Pessoa, o último verso reforça, porque Fernando Pessoa assumia heterônimos, ele possuía outras personalidades que assinavam suas obras dependendo do seu teor, tá? Então havia outros escritores dentro de Fernando Pessoa, seus heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares, Vicente Guedes, entre outros. Então no último verso a gente tem: poeta finge que as mãos cheias de súbitos não são as suas. Ou seja, também há uma indicação de que pode ser mesmo um diálogo ali com o Fernando Pessoa. Mas, enfim, no osso dessa história do poema Deveras, Deveras significa realmente assim. Nesse osso da poesia Deveras, vamos encontrar uma porta de entrada para esse universo da poesia de Lucy Collin em A Palavra Algo, que significa um turbilhão de emoções, digamos, bem ordenado, uma obra coesa por conta de sua sequência que induz o leitor a acreditar que o caos pode ser vivido, que no caos pode haver algum tipo de tranquilidade ou de harmonia. O segundo poema pode ser autoexplicativo no quesito veja como é minha poesia. Caráter metalinguístico, é assim o segundo texto. Isso posto, impecável,
como uma aurora instala um dia, como o botão abriga a rosa aberta. Implícito, como a lua define a decisão da vazante, e como o sol define a indulgência da lua. Infinito, como o entusiasmo dessa tempestade, e como o pardal abrange o telheiro. Algo, como o primeiro olhar da mãe para o filho, e como o último sorriso de um pai. Como a impressão da palavra algo flama na folha de rosto. O texto vai marcando umas qualidades daquilo que está na folha de rosto. A palavra algo, ou seja, marca as qualidades disto: infinito, impecável, implícito, como essa impressão da palavra algo. Algo, um pronome indefinido, ou seja, vai deixar para o leitor, digamos assim, esse mistério, um tanto de subjetividade, mas eu continuo afirmando, há um ritmo severo da construção dos poemas de A Palavra Algo que não torna a leitura tão caótica ou subjetiva demais. Há um certo andamento, um gosto por contrastes, palavras que se opõem, um dado de maneirismo, digamos assim, dentro dessa construção poética de A Palavra Algo. Um outro texto é Dor Mesmo. Assim, tudo junto. Dor mesmo, nem tanto a incisiva surpresa da faca na pele. Intensa dor, mas reversível. Ferida que enfim cicatriza. Dor mesmo é aquela miúda dor sempre que não envelhece. Lateja essa dor a mais funda de um ontem que nunca se esquece. Tem um texto de caráter depressivo, né, que reforça a memória e continua a marcar uma angústia, uma dor, a recuperar sempre num andamento tenso aquilo que doeu no passado. O título Dor Mesmo, assim, tudo junto, dá um caráter um pouco mais cotidiano, próximo da oralidade. Dor mesmo é essa miúda da lembrança. A primeira estrofe, lembra, dor mesmo nem é tanto pela faca, pelo corte na pele, porque essa dor cicatriza. Segunda estrofe, dor mesmo é aquela miúda, ligada à lembrança, dor sempre que não envelhece. Vejam, dor mesmo ilustra aquilo que viemos falando sobre a palavra algo, que é essa subjetividade dentro desses poemas, esse olhar para dentro através desse caos que está em torno da poetisa, do eu do texto. Esse tem um nome estrangeiro, haiku, que pode significar assim, que legal, que bacana. Haiku, ele foi ali na esquina, eu fiquei à deriva. Ela foi tomar um chopp, eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema, eu aqui virando as cartas. Ele foi até a praça, ela foi brincar com fogo. Eu fiquei ali na rua, meu amor não disse onde. Ela foi regar as ondas e eu fiquei aqui na fila. Foi pegar um touro à unha, eu fiquei regando frases. Foi embaralhar as cartas, eu fiquei virando a página. Foi ali ver a pena, foi ali para comer fogo. Eu fiquei pensando a beça. Ele foi lançar os dados, ela diz que tudo passa. E eu fiquei por isso mesmo. Existe uma intensidade que incomoda, né? Enquanto há movimento do outro ou outra, o eu do texto fica. O eu do texto insiste, parece que pressionado por aquilo que pode acontecer lá fora. Muito parecido com o poema Deveras, o primeiro. Poeta que vai insistindo, vai continuando o seu trabalho apesar do caos lá fora. Haiku dá essa ideia, reforça a proximidade com Deveras. Porque enquanto o meu amor vai ao cinema, vai pegar um touro à unha, enquanto sai para ir à praça, etc., eu fiquei. O eu fica. Fica por quê? Por isso mesmo. Tá? Por isso mesmo. Ou seja, parece que há uma coragem em ser covarde, digamos. Parece que há uma coragem no gosto por ficar. Parece que há uma coragem, um reforço nesse último verso, dessa vontade de ser e estar. Há muito chamado lá fora. Por que chamado? Os outros são marcados como meu amor. Tá? Então há uma certa ligação do poeta, do eu lírico, com o outro e a outra. Meu amor
Vou repetir. Ela foi tomar um chopp e eu fiquei na janela. Meu amor foi ao cinema e eu fiquei virando cartas. Então, enquanto há um tanto de suposta diversão, o eu fica dentro do seu próprio universo. Fica por quê? Fica por isso mesmo. Fica para ser, sem aquilo que é o clichê. Sem qual clichê? De ir atrás do amor, de viver com ele, de doar-se, de abrir espaço. Se meu amor quer tomar chopp, quer ir ao cinema, que vá. Parece que é esse recado. Por que estou nesse tom? Os poemas de A Palavra Algo vão nessa linha de reforço de um caráter que é reconhecer o mundo lá fora, reconhecer o universo caótico e insistir no seu próprio eu, com suas todas limitações, dilemas, angústias, prazeres, saudades. Bacana esse poema. O poema Cumprimento também é interessante. Quando eu não tinha flores, brotaram essas palavras assustadiças que eu quis trazer para você, incultas e líricas, que eu vim pronunciar como se um beijo. Vejam que o andamento do texto vai propor uma ruptura na linha melódica dos versos, quando da última palavra. Vejam a segunda estrofe. Quando eu não tinha certezas, rebentaram essas flores excêntricas que eu quis entregar para você, inominadas e urgentes, que eu vim prestar como se um salmo. Quando eu não tinha palavras, gritaram essas certezas indivisas que eu quero sancionar com você, cariciosas e ardentes. Eu que vim declarar como se um lírio. Agora é o rasgo que vigora, qual o riso solto do anjo no contratempo da anunciação. Aqui o intertexto com o Novo Testamento. É uma expressão que indica a gravidez no contratempo da anunciação. Então, cumprimento soa como um aceno para um outro, para alguém. E essa explicação. Quase sempre esse eu, não vou dizer que está enfraquecido ou diminuído, mas é um eu incompleto. Não é a primeira vez que esse eu se mostra anunciando alguma falta, algum erro, alguma lacuna. Primeiro verso. Quando eu não tinha flores, primeiro verso da segunda estrofe. Quando eu não tinha certezas, primeiro verso da terceira estrofe. Quando eu não tinha palavras. E aí vão acontecendo eventos dentro do próprio eu que permitem compensação dessas lacunas. Até que se chega na última estrofe e o leitor se depara com: agora eu rasgo que vigora, qual riso solto. Há uma alegria, né? Há uma alegria para esse fechamento num contratempo de anunciação. Gente, é uma leitura possível, não é uma questão fechada isso que estou fazendo aqui, um pouco mais do que paráfrase do poema. Você que está lendo, já leu, pode acreditar em outras coisas que passem longe da Bíblia, por exemplo, do Novo Testamento. Mas eu achei mais coerente, porque essa questão do mistério, do misticismo, de alguma presença divina, já apareceu em outros textos do livro. Tá? Então o misticismo vai respeitar aquilo que está no título, algo. O que é que está tornando tudo melhor no fim do texto? Pode ser o anjo, pode ser esse anjo divino cristão. Todos os símbolos cabem numa gravidez, né? É o anúncio de uma vida nova, de um livro novo, de um poema novo, de um amor novo, sensação diferente. Enfim, é a riqueza da literatura. Mais um texto que se refere a ele mesmo, caráter metalinguístico. É uma tônica, já disse, deste A Palavra Algo. O poema chama-se Óbvia. A flor é óbvia, o poema é obscuro. A flor é pura, o poema é obsceno. A flor é livre, o poema é obsessivo. Novíssima flor, o poema é obsoleto. A flor pulsante, o poema obstinado. O poema é precariedade, finge, pretende. A flor é a forma de flor, que o poema vê, intenta, namora, cogita. Grita com uma voz parecida, mas que nunca chega a ser voz de flor. Interessante a lembrança, claro, Alberto Caeiro. É uma riqueza, seu guardador de rebanhos. A flor é o que toca
A flor é o que toca os sentidos. A poesia vai mentir a flor, a poesia vai recontar a flor, a poesia vai sugerir uma flor, mas ela nunca vai ser a própria flor. Por isso que o texto, creio eu, chama-se Óbvia. Óbvia é a flor, primeiro verso. A flor é óbvia, o poema é obscuro. Esse jogo de palavras, né, esse jogo de contraste, já disse no começo, é também uma marca do estilo, pelo menos do estilo dentro deste livro, né? O poema não está, no caso aqui, à altura da flor, mas a flor compõe o todo. A flor compõe esse todo na página, que é um poema. No fim das contas, o poema foi feito com essa flor que não é, com essa flor que é o poema, que é essa flor, a literatura em si, que vai sugerir ao outro qual flor ele quer. De que flor eu falo aqui no texto? A que o leitor pensar, imaginar, viver, respirar. Literatura que alimenta é a de Lucy Collin. Corvo. Veja outra referência à literatura universal. Já falou-se de Fernando Pessoa. Casimiro de Abreu também está aqui, com a Aurora da Minha Vida. E aqui Edgar Allan Poe, explicitamente citado assim. Corvo. Quando eu vi que sangrava, pensei que fosse flecha, facada, bala perdida, mas era chuva. Quando eu vi que estilhaçava, pensei que fosse pedrada, queda, agudíssimo, mas era a lua. Quando vi que ruía, pensei que fosse sismo, vento, tufão, quem sabe, mas era saudade. Era o fim da tarde, o fim da estrada, era o fim da história. Quando eu vi que infeccionava, pensei que fosse erro médico, azar, sina, mas era a voz, aquela voz que é a tua, que nunca mais dizia. Bastante terrível, né? O corvo que diz sempre nevermore, nunca mais, o final do poema. Aquela voz que é a tua, que nunca mais dizia, ou que dizia nunca mais, depende do que você quiser enxergar. Aqui há esse paralelismo, né? Quando eu vi, segunda estrofe, quando eu vi, muda só o final do verso. Quando eu vi que sangrava, quando eu vi estilhaçava, quando eu vi, fazendo uma referência aí a uns textos das cantigas medievais. Por que digo isso? Parece uma figura feminina que está sofrendo a ausência da pessoa amada, masculino ou feminino, enfim. No caso da Idade Média, era sempre o reforço de uma figura feminina quem falava. Aqui temos uma figura com saudade, né? Por conta dessa distância e essa memória que reverbera o nunca mais, nunca mais. O título Corvo dá uma ideia de morbidez, né? O que torna o poema bastante tenso, angustiado. Desenlace. Tentei escapar daquele areal por dentro, mas a palavra era oblívio. As mocinhas borbulhavam na saída do educandário, etc. Vejam que, de novo, a gente vai encontrar um eu com alguma dificuldade com o mundo real, né? Tentei escapar daquele areal, assim como muitos outros dão conta de dúvidas, de lacunas, mas parece um eu severo que tem a noção desse tipo de falta e vai então procurar através dos versos descrever esse caos de fora e o de dentro, que são diferentes. Esse eu assumidamente com lacunas, buscando ficar consigo mesmo, fazer de si a própria escada, o próprio corrimão, o próprio caminho. O poema termina assim, que chama Desenlace. Tentei escapar daquele firmamento por dentro, mas a palavra era manto. Os gatos lambiam a impureza da sintaxe. A cesta era afeição ao abandono. A amarelinha era toda ciência de começos. Eu encostei de leve no pudor do adorno e vi que a peça era em si redemoinho. E a conclusão se fez sempre do intérmino. Vamos encontrar um tanto dentro dessa palavra algo, o livro, um certo caráter impressionista, a reminiscência, mas tudo isso sem os adjetivos em excesso, sem as exclamações que tornam o texto, digamos, sonolento, como a maioria dos que são simbolistas. Não é o caso aqui, porque é uma matéria enxuta, é um texto que procura até nas repetições colocar um tanto de magia e de metáfora e de alegoria dentro do processo comunicativo. A poesia de Lucy Collin em
A palavra algo expõe aí como uma faca essa necessidade de fazer as descobertas, como se abrem folhas de caderno do próprio corpo, tirando as camadas que permitem então chegar até o âmago, até esse eu. Já diz, textos de caráter lírico com um certo ritmo e que são sim também reflexivos, às vezes resvalam naquilo que se conheceu como fluxo de consciência, mas continuo indicando essa leitura que é relativamente simples, relativamente dinâmica e vai fazer você querer ler em voz alta. Vale a pena, espero que tenha gostado. Lucy Collin, A Palavra Algo. Até mais, obrigado.